A cidade de Aparecida, em São Paulo, cedia neste fim de semana a segunda edição do evento Catequistas Brasil, no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Organizado por catequistas para catequistas, o evento tem por objetivo contribuir com a evangelização e reúne aproximadamente 3.000 pessoas de todos os estados do Brasil. A Arquidiocese do Rio de Janeiro, é claro, não está de fora dessa iniciativa e no programa de hoje nós trazemos a você todos os detalhes do encontro, que conta com a presença da irmã Lúcia Imaculada, responsável pelo setor de formação e publicações da Comissão Arquidiocesana de Iniciação à Vida Cristã. No programa de hoje você conhece também o projeto A Igreja no Brasil com o Papa Francisco pelo Pacto Educativo Global, lançado na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Tem informações do encontro Diálogo sobre o Sistema Socioeducativo, realizado esta semana no Rio de Janeiro. Fica por dentro da celebração de inauguração do Centro de Espiritualidade, Formação e Aconselhamento São Padre Pio e de instalação do Santíssimo Sacramento, promovida pela comunidade católica Mar Adentro. E confere tudo sobre o lançamento da Campanha da Fraternidade 2020 na Arquidiocese do Rio. Eu sou o Rafael Freire e esse é o Igreja em Ação. Catedral FM apresenta Igreja em Ação. Com a missão de educar para a evangelização, a segunda edição do evento Catequistas Brasil, maior encontro de catequistas do país, está sendo realizada e segue até amanhã, dia 9 de fevereiro, no Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo. Mais de 3.000 pessoas de todos os estados do Brasil participam das mais de 50 atividades programadas para a capacitação técnica, didática e espiritual dos participantes. E os catequistas da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro também estão presentes nesse grande encontro e é responsável pelo setor de formação e publicações da Comissão Arquidiocesana de Iniciação à Vida Cristã, irmã Lúcia Imaculada, será uma das palestrantes do evento. Pertencente à congregação de Nossa Senhora de Belém, irmã Lúcia conta como foi convidada para participar da iniciativa e destaca os temas de suas palestras no Catequistas Brasil. Bom, atuo na catequese desde que ingressei em 1976 na nossa congregação de Nossa Senhora de Belém, cuja finalidade é a evangelização da infância e adolescência, especialmente nas escolas leigas. Porém, colaboramos também nas atividades catequéticas junto aos catequizandos e também a formação de catequistas. Nossa mãe fundadora, Madre Maria Helena Cavalcante, afirma que somos missionários catequistas. Na Arquidiocese estive bastante tempo junto à coordenação arquidiocesana e atualmente eu cuido do setor de formação e publicações da Comissão Arquidiocesana de Iniciação à Vida Cristã. Esse encontro Catequistas Brasil é um momento de graças para a caminhada catequética no Brasil pelo seu aspecto formativo, celebrativo, de grande partilha, através de realidades tão diversificadas e por isso mesmo são enriquecedores para todos que estarão no coração mariano brasileiro, que é o Santuário Nacional de Aparecida. Os catequistas que participaram desse evento em 2019 foram convidados no final do evento pela equipe organizadora a indicar nomes de palestrantes para a edição de 2020. Vários participantes da nossa arquidiocese sugeriram a presença das irmãs de Belém. Então, em meados do ano passado, recebi o telefonema da coordenadora geral, Chiara Castro, fazendo este honroso convite. O tema da palestra será a Iniciação à Vida Cristã e a Cultura do Encontro, onde pretendo destacar a íntima relação que existe entre a catequese de inspiração catecumenal, que tem seu ponto de partida do encontro do mistério pascal de Cristo, através da comunidade eclesial, mas que continua a viver essa mística como igreja em saída, uma expressão tão querida do Papa Francisco. Também vou conduzir 2 arenas dinâmicas sobre catequese de perseverança a convite da editora Paulus, por conta da parceria desta editora com a Arquidiocese do Rio, através da publicação da coleção Perseverando que estamos fazendo. Com o tema Venha e Veja, o evento conta ainda com artistas e bandas católicas ligadas à catequese e promete outras surpresas. A iniciativa deseja que cada catequista
possa exercer sua vocação missionária com inspiração, motivação e conhecimento para unir e viver a catequese na vida com alegria e entusiasmo. Mas como catequizar com todos esses sentimentos e essa força inspiradora e motivacional em um mundo de grandes, intensas e significativas transformações? Irmã Lúcia Imaculada fala sobre os desafios e traz dicas de como superá-los. Sobre os desafios para os catequistas nos dias atuais, eu creio não existir desafios maiores ou menores. A complexidade dos dias atuais apresenta situações desafiadoras que vão variar de intensidade para cada realidade, para cada situação pastoral em qualquer nível, seja no comunitário, no paroquial, no arquidiocesano, no nacional, enfim, né? Como superar, não esquecendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, né? Como nos fala a Epístola aos Hebreus 13:8. Então, a novidade do Evangelho atinge todas as dificuldades que possamos encontrar, seja nas dimensões pessoais, nos problemas de família, nas dimensões de dificuldades comunitárias, sociais, nos problemas ambientais ou de rede, nas dimensões políticas, econômicas, enfim, né? Mas não podemos esquecer a promessa de Cristo. Eu estarei convosco até o fim dos tempos. Mateus 28:20. Lembro também o impacto das palavras de São João Paulo II na Carta Apostólica Novo Milênio Neum, de 6 de janeiro de 2001, quando concluiu a celebração dos 2000 anos do nascimento de Jesus. Ele disse que não se trata de inventar um programa novo. O programa já existe. O programa é o mesmo de sempre, expresso no Evangelho e na tradição viva. Concentra-se, em última análise, no próprio Cristo que temos de conhecer, amar, imitar, para nele viver a vida trinitária e com ele transformar a história até a sua plenitude na Jerusalém Celeste. É um programa que não muda com a variação dos tempos e das culturas, embora se tenha em conta o tempo e a cultura para um diálogo verdadeiro e uma comunicação eficaz. Esse programa de sempre é o nosso programa para o terceiro milênio, falou o Papa João Paulo II naquela época, e que tem validade, né? É muito atual para os dias que estamos vivendo. O Catequistas Brasil é um evento realizado pela revista Paróquias, que há mais de 15 anos publica conteúdos sobre gestão eclesial e prática pastoral, e promove a Semana da Gestão Eclesial, onde realiza 6 congressos voltados para a administração de igrejas e casas religiosas, como o CONAGE, Congresso Nacional de Gestão Eclesial, o CONASPAR, Congresso Nacional de Secretários Paroquiais, e o CONADIS, Congresso Nacional da Pastoral do Dízimo e da Partilha, entre outros. A promoção do evento fica a cargo da agência Promocate Promotora Católica. Para saber mais sobre tudo o que está acontecendo no evento, acesse o site catequistasbrasil.com.br. E a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, por meio da Comissão Episcopal Pastoral para a Cultura e a Educação, em parceria com a Associação Nacional de Educação Católica, a Conferência dos Religiosos do Brasil e o Movimento de Educação de Base lançaram na tarde do último dia 31 de janeiro, na sede da CNBB, em Brasília, o projeto A Igreja no Brasil com o Papa Francisco pelo Pacto Educativo Global. Representando a Arquidiocese do Rio de Janeiro, o vigário episcopal para a Educação, Padre Tiago Azevedo, participou do encontro. Ele explica o que significa esse Pacto Educativo Global e conta mais detalhes sobre a iniciativa. A Igreja no Brasil se une ao Papa Francisco no Pacto Educativo Global, uma iniciativa da Igreja como um todo, a fim de clamar toda a sociedade, todo mundo, por isso o nome global, todo mundo a esse pacto, um pacto que possa renovar a paixão pela educação. Nós sabemos das dificuldades que se enfrenta na missão de educar, seja nas escolas, seja na família, seja na sociedade, muitas vezes pela escassez de bens, pela escassez de recursos, mas outras vezes até mesmo pelo desânimo. Então a Igreja quer convidar a todos a essa renovação da paixão por educar. E a Igreja no Brasil se une também a isso. Na sede da CNBB, em Brasília, nós tivemos a oportunidade de estar representando nossa arquidiocese no lançamento da Igreja do Brasil
com o Papa Francisco pelo Pacto da Educação. E nesse sentido, pensar a educação num aspecto global é reafirmar que, seja nas Américas, seja na Europa, seja na África, na Oceania, seja onde for, na Ásia, em que continente for, a educação ou a paixão por educar precisa ser renovada. É claro que respeitando as singularidades de cada país e de cada região, mas se preocupar com o futuro é se preocupar de fato com a educação da nossa infância, da nossa adolescência e da nossa juventude. Se queremos um futuro melhor, se queremos pessoas mais comprometidas com o bem comum, precisamos já hoje plantar essa semente nos corações das nossas crianças, adolescentes e jovens. Por isso a Igreja quer renovar a paixão por educar em todos os cantos do país e por isso do país e do mundo, e por isso esse pacto global pela educação. E o Vicariato Episcopal para a Educação em nossa arquidiocese, o vicariato mais novo da nossa arquidiocese, com um pouco mais de um ano, ele se une também ao Papa Francisco, se une à Igreja neste pacto educativo global. Nesse sentido, o centro do pacto vai acontecer no dia 14 de maio, lá no Vaticano, quando o Papa Francisco convoca a todos para estarem presentes nessa iniciativa. Mas aqui em nossa arquidiocese, nós também teremos encontros mensais, que acontecerão sempre no terceiro sábado de cada mês, em nossa arquidiocese, na sede da nossa arquidiocese, na rua Benjamin Constant, número 23, e para esse encontro são convidados de modo especial professores, educadores, pessoas interessadas na educação, mas também pessoas que não têm uma ligação direta, mas pai, mãe, pessoas que queiram entender e queiram contribuir por uma educação melhor, por uma educação de qualidade para as nossas crianças, adolescentes e jovens. Durante a cerimônia também foi apresentado o Pacto Educativo Global a ser celebrado no Vaticano pelo Papa Francisco em 14 de maio de 2020. O convite foi lançado pelo Santo Padre no dia 12 de setembro do ano passado, com o objetivo de reconstruir o Pacto Educativo Global e celebrar os 5 anos da encíclica Laudato Si sobre o cuidado da casa comum. A liderança do Papa Francisco nesse processo já havia sido apontada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, quando a instituição indicou que a humanidade carece de uma autoridade moral capaz de liderar uma aliança mundial pela educação, como o Papa Francisco. Padre Tiago Azevedo aponta os maiores desafios da atualidade na área da educação e indica caminhos de superação. Penso que hoje os maiores desafios no mundo da educação é, em grande parte, esse relativismo. O relativismo moral, o relativismo dos valores, dos costumes, cada vez mais questionados e atacados. Nesse sentido também, nós precisamos entender que educar não é uma missão somente da escola. A missão de educar, ela começa na família. A família é a primeira educadora. É aquela que tem a missão primeira de educar. E aí, pai, mãe, as pessoas responsáveis pela criança devem ser os primeiros a estarem preocupados com a sua educação. E não, digamos assim, terceirizar a educação somente ao âmbito escolar. Não. Em segundo lugar, é claro, um segundo desafio é a valorização maior dos profissionais de educação. Então, professores e educadores que precisam sim ser melhor valorizados, e aqui não me refiro somente aos salários, que devem ser justos, mas também a valorização da pessoa do educador, da pessoa do mestre, que tem uma singularidade formidável. Ele é quem tem aquela missão de introduzir os nossos filhos, as nossas crianças no conhecimento do mundo, no conhecimento das ciências exatas, humanas, mas principalmente conhecer e crescer na sua formação integral, como pessoa humana. Nós não somos máquinas programadas para o trabalho ou máquinas programadas para ganhar dinheiro, não. Somos pessoas e, portanto, devemos ser formadas, educadas como pessoas na dimensão integral. O vigário episcopal para a educação da Arquidiocese do Rio destacou ainda de que forma o vicariato pretende contribuir com esse pacto educativo, afirmou que a educação é também um campo de missão e ressaltou como os leigos podem e devem contribuir
com o trabalho que vem sendo desenvolvido. A Arquidiocese do Rio de Janeiro vive esse ano missionário e, nesse sentido, o Vicariato Episcopal para a Educação não está fora. Compreendendo, em primeiro lugar, que a missão de educar, a missão de evangelizar é a grande missão do nosso vicariato. Então, nesse sentido, buscar as escolas, buscar as instituições de ensino e recordá-las dessa grande missão da evangelização também no ambiente da educação. E a cruz missionária que tem peregrinado todos os vicariatos, toda a nossa cidade, estará também com o Vicariato Episcopal para a Educação, dos dias 24 de outubro a 6 de novembro. E assim nós vamos organizar algumas escolas católicas para receberem essa cruz também, nesse período já citado. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a ALERJ, aprovou em primeira discussão, no dia 18 de dezembro do ano passado, a PEC da Polícia Penal, proposta de emenda à Constituição dos deputados Anderson Alexandre, do Solidariedade, e Max Lemos, do MDB, que transforma a carreira dos agentes penitenciários do Estado em policiais penais. O texto recebeu 50 votos favoráveis. Já a PEC 33, que insere o Departamento Geral de Ações Socioeducativas, o DEGASE, no rol dos órgãos de segurança pública, foi aprovada também em primeira discussão por 43 votos favoráveis, 8 contrários e 3 abstenções. E foi justamente inspirado por essas ações do Legislativo que a Arquidiocese do Rio de Janeiro promoveu, no dia 3 de fevereiro, o encontro Diálogo sobre o Sistema Socioeducativo na sede da Mitra Arquiepiscopal, sobre a presidência do arcebispo cardeal Orani João Tempesta. O evento reuniu diversas autoridades do Estado, como parlamentares, representantes da Defensoria Pública, do Ministério Público, da Vara de Execuções de Medidas Socioeducativas, da Ordem dos Advogados do Brasil e da Direção-Geral do DEGASE. Participaram ainda autoridades eclesiais, como o Bispo Auxiliar da Arquidiocese e referencial para as pastorais sociais Dom Paulo Celso Dias do Nascimento, o Vigário Episcopal para a Caridade Social, Monsenhor Manuel Manangão, o assistente eclesiástico da Comissão Arquidiocesana de Assistência Religiosa ao Adolescente Privado de Liberdade, Diácono Roberto dos Santos, além de assistentes religiosos e membros da Pastoral do Menor. Em entrevista à jornalista Marcilene Capper, Diácono Roberto destacou alguns aspectos do encontro. Esse encontro de hoje é um encontro de mediação que a Igreja propôs às autoridades e a todas aquelas pessoas que estão atuando no sistema socioeducativo diante dessa PEC, dessa emenda à Constituição do Estado, de transferência do DEGASE, do sistema socioeducativo da área de educação para a área de segurança. Então isso nos preocupa bastante, porque entendemos que a proposta do sistema socioeducativo é de oferecer condições de recuperação e de educação para esses jovens. Então, essa mudança de foco implica em muitas situações que nos preocupam. Então, a assistência religiosa, ela faz parte do processo educativo desses jovens. Então, eu acho que o Estado deve refletir bem os nossos deputados, no sentido de não, ao transferir o DEGASE para a área da segurança, dificulte todo esse investimento e empenho na educação desses jovens, porque eles precisam dessa ajuda para que eles possam refletir sobre o ato infracional praticado. Nós não somos a favor da impunidade, mas queremos também que esses jovens tenham a oportunidade de serem reinseridos, recuperados ao convívio social. Essa PEC 33, que foi votada e aprovada no primeiro turno, com a presença dos deputados aqui e da representante da OAB, da Defensoria Pública, se viu que se precisa esgotar todo um diálogo, e é isso que a Igreja ofereceu, essa oportunidade, para que essa medida não seja aprovada de uma forma sem um aprofundamento e sem um encaminhamento que fortaleça as ações de educação com esses jovens. O próximo passo vai ser um encontro que os deputados vão organizar na própria ALERJ, para que outros setores da sociedade possam também colocar os seus argumentos e discussão. Ainda não marcamos data, mas a ideia nossa, e a assistência religiosa
ela está de acordo de que o Degase deveria permanecer na área da educação. O diretor-geral do Degase, Márcio Rocha, fez uma avaliação sobre o evento. Representando o Departamento Geral de Ações Socioeducativas, ele ressaltou a importância de expor a todos os responsáveis pela PEC um pouco da realidade e do dia a dia dos adolescentes e dos servidores. Foi um debate inicial sobre a proposta da PEC 33, que faria com que o Departamento de Ações Socioeducativas deixasse de ser subordinado à Secretaria de Educação e passasse a ser vinculado a alguma secretaria da área da segurança pública. Então foi um debate muito salutar com alguns representantes e nós, na função de representantes do departamento, a gente acabou expondo um pouco da rotina da nossa unidade para que as pessoas que estão à frente desse debate possam tirar as conclusões em relação à nossa realidade, o nosso dia a dia. Então nós, como órgão do Executivo, a gente acaba opinando pouco em relação à proposta da PEC, é mais em relação a explicar um pouco como funciona a rotina, como é o dia a dia, tanto dos adolescentes quanto dos servidores, para que as pessoas responsáveis pela PEC possam tirar suas conclusões. Então hoje o Departamento Geral de Ações Socioeducativas, ele funciona em 25 unidades e atende 1.600 adolescentes. O departamento ele é responsável por 2 tipos de medida, as medidas de internação e as medidas de semiliberdade. Na medida de semiliberdade, o adolescente ele passa de segunda a sexta nas unidades para dormir, e durante o dia ele estuda numa escola do estado ou do município, do lado de fora, e se ele tiver alguma atividade formal com a carteira assinada, ele também pode desempenhar. Caso ele não tenha, ele só é liberado para poder ir para a escola. Nos fins de semana, ele também é liberado para ir para casa. Na medida de internação, ele passa o tempo todo na unidade. Existe uma escola do estado que funciona dentro de cada unidade de internação, onde ele recebe o ensino escolar, só que no contraturno, as atividades profissionalizantes, de esporte, lazer, elas acabam ficando por conta de parcerias. Então hoje o Degase está nesse desafio de conseguir efetivamente ofertar esse contraturno escolar e fazer com que o adolescente ele tenha uma rotina que comece desde o café da manhã, passe pela escola, passe pelo almoço, pelas oficinas profissionalizantes e se encerre com a janta. Então hoje é esse grande desafio. Hoje a gente percebe que na maioria das unidades de internação a gente não consegue ofertar isso de forma plena. E algumas questões acabam sendo pontuais, de não ter uma grade de contraturno oficial do departamento, a questão da gente ter mais unidades, de ter um novo concurso para novos servidores. Então tudo passa por essa questão de gestão e a gente percebe que durante anos não houve esse olhar para a socioeducação. E agora a gente está com essa visão de que se a gente conseguir ofertar o contraturno e ter uma grade oficial do departamento, a gente vai conseguir realmente proporcionar socioeducação de forma plena, de forma que o adolescente ele fique o dia inteiro fora do alojamento. As ações religiosas elas são fundamentais dentro da socioeducação. Primeiro porque a gente percebe a fragilidade desses adolescentes por não ter referência, desestrutura familiar. Então, os aspectos religiosos eles ajudam muito, ele contribui muito para servir de freio social realmente, para que o adolescente ele tenha uma percepção diferente da vida e passe a ter uma postura mais adequada, mais ordeira. Então é muito importante. Além disso, as ações religiosas acabam ajudando muito nesse contraturno escolar. Então são diversas ações que a Igreja Católica ela desenvolve dentro das unidades de internação, de semiliberdade, que contribuem muito para que o adolescente ele não fique ocioso. Então o nosso grande desafio é esse, é fazer com que a gente tenha uma rotina de atividade para que o adolescente não fique ocioso e consiga efetivamente inserir valores dentro de si para que ele saia do departamento com uma nova visão da vida e que a sociedade os acolha de forma mais salutar, mais tranquila, não tenha receio daquele adolescente e que efetivamente aquele adolescente não volte a cometer um novo ato infracional e retorne para o departamento. Atualmente, o Degase é um órgão vinculado à Secretaria de Estado de Educação, que tem a responsabilidade de promover socioeducação no estado do Rio de Janeiro, favorecendo a formação de pessoas autônomas, cidadãos solidários e profissionais competentes, possibilitando a construção de projetos de vida e convivência familiar e comunitária. É um órgão do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, responsável pela execução das medidas socioeducativas preconizado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, aplicadas pelo Poder Judiciário aos jovens em conflito com a lei.
A presidente da Comissão de Direito Socioeducativo da OAB do Rio de Janeiro, Margarida Prado, fez uma reflexão sobre a proposta de emenda à Constituição. Essa PEC diz respeito a interesses direcionados, interesses trabalhistas ou interesses de direito dos agentes. Entendemos que eles são legítimos, reivindicação dos agentes de terem condições de trabalho mais favoráveis ou previsões de aposentadorias ou de classificações, mas é absolutamente necessário que se entenda que o direito socioeducativo é regido por uma legislação do ordenamento jurídico brasileiro, atende a princípios constitucionais que regulam e que norteiam o ramo que diz respeito aos direitos das crianças e dos adolescentes, e, portanto, nós estamos falando de Constituição Federal, estamos falando de SINASE, estamos falando do ECA, ou mesmo do Plano Decenal Socioeducativo criado pelo SEDCA, que é o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, que tem a abrangência de projetar políticas públicas para todo o estado do Rio de Janeiro. E, portanto, não há previsão dessa função de segurança dentro do sistema. O que nós temos é a ideia de socioeducadores, de agentes socioeducadores, juntamente com psicólogos, com pedagogos, com assistentes sociais, para a realização de atividade, a realização de uma ressocialização, de uma ressignificação do ato cometido, de uma responsabilização, sim, mas a ideia de que esses jovens são pessoas em condições de desenvolvimento e, portanto, são pessoas que são sujeitos de direito e que têm a prioridade, a prevalência sobre o pensamento do ordenamento jurídico brasileiro. Então, se tiver que justapor o interesse de agentes em desviar o Departamento das Ações Socioeducativas do DEGASE para a Secretaria de Segurança Pública, acho que isso vem completamente contrário à nossa legislação vigente, ao nosso ordenamento jurídico, aliás, à concepção mundial do que seja o maior interesse do adolescente, da criança e do adolescente, né? Nós participamos de tratados e de convenções internacionais nos últimos 30 anos e entendo que essa proposta da PEC 33 de 2019 é absolutamente contrária à tendência, à compreensão mundial do que seja um progresso de direitos e de avanço civilizatório. Para um dos autores da PEC, o deputado estadual Max Lemos, do MDB, as propostas têm por objetivo fazer justiça com os agentes penitenciários e os agentes socioeducativos, que ainda não são incluídos em benefícios como apoio à pesquisa, à investigação científica, cursos de especialização e aposentadoria especial. O parlamentar acredita que as propostas serão aprovadas ainda no primeiro trimestre deste ano. Nós vamos para um breve intervalo comercial, não saia daí, o Igreja em Ação volta já já. Estamos de volta com o Igreja em Ação. A Comunidade Católica Mar Adentro, Missão Rio de Janeiro, convida a todos para a celebração de inauguração do Centro de Espiritualidade, Formação e Aconselhamento São Padre Pio e de instalação do Santíssimo Sacramento, presidida pelo arcebispo da cidade, cardeal Orani João Tempesta, na próxima quarta-feira, dia 12 de fevereiro, às 5 da tarde. Consagrada e responsável pela missão no Rio, Morgana Colombo Nadim fala sobre o carisma da comunidade Mar Adentro. Nossa comunidade, esse ano, completa 30 anos de fundação. Nós estamos num tempo jubilar, né? De 30 anos em outubro. Nós temos o carisma de sermos discípulos da obediência e da paz, né? Indo
mar adentro como discípulos e ministros da obediência e da paz, e com a missão específica de formar e educar homens novos, mulheres novas para um mundo novo. A nossa comunidade nasceu da passagem de Lucas 5, da pesca milagrosa, onde, diante de todo o fracasso da pesca, né, de Pedro e outros apóstolos ali com ele, o Senhor chama Pedro, né, a ir além, a ir mar adentro, né, do quinalto, faze-te ao largo. E Pedro, em atenção à palavra de Deus, né, em obediência à palavra de Deus, ele lança as redes. Então, o nosso carisma, o nosso chamado, a nossa vocação, ela está no mistério dessa palavra, de estarmos atentos, né, à palavra de Deus, à palavra do Senhor, a voz dele, a vontade dele, que se concretiza também na nossa vida através da igreja, né, das autoridades da igreja, do Papa, do Bispo, né, e dos nossos superiores. Então, na experiência da obediência, nós encontramos a nossa paz e assim nós realizamos a nossa missão. Né? E essa missão, ela se concretiza especialmente através de 3 serviços, que é a formação, o acolhimento e a intercessão. Então, nesses 3 serviços, nós buscamos ser ministros e discípulos do Senhor, da obediência e da paz, e assim realizar essa nossa missão de ir mar adentro. Na Arquidiocese do Rio de Janeiro, a comunidade Mar Adentro conta com o acompanhamento do padre Gildásio Villanova e realiza sua missão na Capela São José, na Praça da Bandeira, visitando e evangelizando as famílias, além de prepará-las para a recepção dos sacramentos e para a formação de novas comunidades de fé. Morgana Nadim contou ao Igreja em Ação que a comunidade também desenvolve um trabalho de formação mais aprofundado na espiritualidade e na doutrina da Igreja. Ela destaca essa nova missão com o CEFA, Centro de Espiritualidade, Formação e Aconselhamento. Agora estamos com essa nova missão, né, que nos foi confiada, um centro de espiritualidade, formação e aconselhamento dedicado a São Padre Pio, no centro da cidade. É um dos projetos de evangelização da nossa comunidade chamado CEFA, né, que é a sigla desse Centro de Espiritualidade, Formação e Aconselhamento, onde, diante da realidade da sociedade atual, né, e aqui no Rio de Janeiro nós vemos muito isso, né, uma vida corrida, agitada, o homem se vê diante de extremas cobranças, né, de grandes cobranças, e muitas vezes acaba deixando de lado aquilo que é uma das coisas mais importantes, que é a sua própria vida interior. Então, o CEFA, ele quer oferecer ao homem essa oportunidade de olhar para si, para o seu interior, e também de olhar para Deus. O nosso fundador sempre nos pede que nossas casas sejam escolas de oração. Então, o CEFA, através especialmente da oração, quer ser esse lugar, esse refúgio, ali no centro da cidade, né, onde toda agitação acontece, para que as pessoas possam olhar e serem atraídas. Um lugar de acolhimento, um lugar de oração, de espiritualidade, onde nós teremos a presença do Santíssimo Sacramento, a adoração ao Santíssimo durante toda a tarde, de segunda a sexta, o sacerdote, né, que é o padre da nossa comunidade, o padre Gildásio, disponível para atendimento de confissão, e também nós, membros da comunidade de vida e aliança, disponíveis para o atendimento de oração, para o serviço da escuta, do aconselhamento. Além de outras possibilidades, né, da própria formação, através do curso discipulado, de outros cursos também na espiritualidade, na doutrina, catequese, né? Muitas pessoas que trabalham ali no centro não têm os sacramentos adultos, então a gente vê essa necessidade. Ali também é um lugar de missão, onde nós poderemos oferecer esse espaço para
para os comerciantes, né, que trabalham ali, tem muitas empresas. Então, o Cefa São Padre Pio realmente quer ser esse refúgio, esse lugar de acolhimento, onde o próprio Senhor Jesus, na Eucaristia, que ali vai estar, e também através, né, desses momentos de oração, pode atrair as pessoas para estarem lá, né? As pessoas passam por situações de provações, de dificuldade também, e quando encontram um lugar onde podem se colocar em oração, alguém para escutar, é uma grande graça de Deus. Morgana Nadim faz um convite especial para que você, amigo ouvinte da Rádio Catedral, participe dessa celebração de inauguração do Cefa e conheça um pouco mais a comunidade católica mar adentro. O Cefa São Padre Pio começa a funcionar na próxima semana, dia 12 de fevereiro. Nós teremos uma missa presidida pelo nosso cardeal arcebispo, Dom Orani, às 5 horas da tarde. E a partir deste dia, de segunda a sexta-feira, ele estará aberto do 12:30 às 6 da tarde. Então, todos são convidados a passar por lá, conhecer. Se puderem participar da missa conosco, na próxima quarta-feira, dia 12, às 5 da tarde, serão, né, muito bem-vindos. O Cefa fica na rua Teófilo Otoni, número 126. Bem ali no centro, próximo da igreja de Santa Rita, entre a rua Uruguaiana e a rua Rio Branco. Teófilo Otoni, 126. Todos são convidados. Agradeço aí a oportunidade e que cada um possa estar conosco partilhando desse espaço de oração que quer servir, né, para cada um de vocês mesmo. Muito obrigada. A paz de Jesus. A celebração de inauguração do Centro de Espiritualidade, Formação e Aconselhamento São Padre Pio e de instalação do Santíssimo Sacramento será realizada na próxima quarta-feira, dia 12 de fevereiro, às 5 da tarde, na rua Teófilo Otoni, número 126, no centro do Rio. O lançamento da campanha da Fraternidade 2020 com o tema Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso e o lema Viu, Sentiu Compaixão e Cuidou dele acontecerá no próximo sábado, dia 15 de fevereiro, a partir das 8 da manhã, no subsolo da Catedral Metropolitana de São Sebastião, no centro. A programação inclui a Missa Rio Celebra, presidida pelo arcebispo da cidade, cardeal Orani João Tempesta, palestra sobre o conteúdo da campanha deste ano de 2020, orientação geral para a animação da iniciativa na Arquidiocese do Rio de Janeiro, proferida pelo bispo referencial para a caridade social Dom Paulo Celso Dias do Nascimento, além da bênção e envio com o vigário episcopal para a caridade social, Monsenhor Manuel Managão, que ressaltou alguns aspectos importantes da temática que será abordada na campanha desse ano. Para mim foi uma grande alegria e surpresa a maneira como o texto da campanha da Fraternidade foi construído desse ano. É algo que já vem desde o tempo do documento de Aparecida, não é? Mas olhar para a realidade, não com o olhar da realidade, mas o olhar de Deus, a partir do olhar de Jesus, não é? E perceber os muitos momentos da sociedade que não geram vida e as muitas ansiedades para gerar vida. Essa me parece ser o foco da campanha. A campanha da Fraternidade desse ano escolheu começar a falar todo o seu desenvolvimento a partir da parábola do bom samaritano. E descreve pessoas que olham e passam adiante e pessoas que param e realizam algo que transforma a vida das pessoas. Por que eu digo que é uma maneira, digamos assim, interessante de lidar com a parte da campanha da Fraternidade? Primeiro porque me parece que consegue tirar uma coisa que tem ficado na preocupação de muita gente, dizer, mas a campanha da Fraternidade não tem nada a ver com a Quaresma. E ela foi pensada para ser um elemento dentro da Quaresma, desde a sua origem. Mesmo falando de muitas coisas, na verdade, motivar a conversão. E dessa vez não tem como escapar, porque a atitude que vai sendo descrita, que vai sendo revelada, ela lembra
as muitas angústias, de um lado, os muitos caídos à beira da estrada, as muitas situações em que as pessoas fecham as portas e o coração, se escusam de parar para ajudar e, ao mesmo tempo, coloca como elemento fundamental a figura do bom samaritano. É alguém que interrompe o seu caminho, suas preocupações, seus negócios e começa e para ajudar alguém que ficou espoliado à beira da estrada, machucado, ferido e perdeu certamente tudo o que tinha. O evento, que está sendo promovido pelo Vicariato Episcopal para a Caridade Social, é voltado aos padres, coordenadores das pastorais sociais, agentes de pastorais, comunidades de vida, movimentos, associações de fiéis e outras organizações de trabalhos sociais. Monsenhor Manuel Manangão destaca que é fundamental a comunhão e a unidade entre todos para o bom e efetivo desenvolvimento da campanha da Fraternidade 2020 na Arquidiocese do Rio. Como fazer agora? Bom, como fazer agora é o envolvimento de todas as atividades da igreja, né? Se por um lado as campanhas da fraternidade de alguma maneira têm ficado muito no âmbito da pastoral social, eu vejo nessa campanha a possibilidade desse momento histórico que a gente vive, de você trabalhar com todas as pastorais, porque ela envolve desde a iniciação cristã, porque é lá que se desperta as pessoas para pararem e olharem, e pararem e verem, e ajudarem, e não passarem adiante, diante da dor, do sofrimento, das angústias das pessoas, e ao mesmo tempo fazer perceber que não é um universo dividido. De um lado as pastorais que falam para dentro da igreja e do outro lado as pastorais que falam para o lado social. É aquilo, na minha cabeça, vem sempre uma frase do Papa Bento XVI, ultimamente vem muito, porque ele fala da igreja como um tripé. Anunciar de um lado, celebrar do outro e viver a caridade do outro. É junto. O tripé não fica em pé de duas pernas ou de uma perna só. É necessário essa integração e me deu a sensação ao ler o documento que foi feito pela CNBB para a campanha da fraternidade desse ano, eu vi esse vislumbre de possibilidade da gente resgatar uma comunhão e uma unidade de ação entre todas as pastorais. Me pareceu que a campanha da fraternidade dá um ganho tremendo para a gente conseguir fazer essa ponte entre todas as pastorais e ações da própria igreja. Eu tenho esperança de que a gente vai conseguir um excelente trabalho ao longo do próximo ano. Por meio do tema e do lema da campanha da Fraternidade deste ano de 2020, somos convidados a refletir sobre o significado mais profundo da vida em suas diversas dimensões, pessoal, comunitária, social e ecológica. Portanto, não fique de fora desse lançamento. Sábado que vem, dia 15 de fevereiro, a partir das 8 da manhã, no subsolo da Catedral Metropolitana de São Sebastião, que fica na Avenida Chile, número 245, no centro. Para mais informações, ligue 2292-3132, ramal 332. Repetindo, 2292-3132, ramal 332. O Igreja em Ação vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência. A gente volta no próximo sábado a partir das 5 da tarde. Até lá! Catedral FM apresentou Igreja em Ação.